Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face, em Jeremias, no capítulo 17, no verso 10, o Senhor diz em sua palavra: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e com as suas obras. Eu sou o Senhor. Há um decreto de Deus que declara que Deus está no controle e no domínio de toda a situação. Tudo que está acontecendo nos nossos dias, nós temos que cancelar o decreto de morte e arvorar a bandeira mesmo, levantar a bandeira e dizer um decreto de vida. O Senhor quer que nós decretemos vida e não morte. A vida nele, por ele e para ele. E nesses dias estamos realizando os cultos nos lares, o culto da igreja. Nós não podemos estar lá, mas o Senhor está conosco aqui e está com você e a sua casa, a sua família. Então, neste momento, em nome de Jesus, nós como família, nós vamos orar agora, para iniciarmos o nosso culto. Nós vamos orar, buscar a presença do Senhor que tudo pode, falar com Ele, para podermos gerar esse decreto de vida nas nossas casas, em Campinas, no estado de São Paulo, no Brasil e nas nações da terra. Tudo, irmãos, começa com o que eu creio. Se eu creio que Deus pode fazer a diferença, então eu posso ser a diferença nessa nação, a diferença no meu lar, a diferença no meu trabalho. Onde eu estiver, nós seremos a diferença. Então, neste momento, com a sua família, onde você estiver, na sua casa, junta com os seus filhos, sua esposa, pais, aí na sua casa. E neste momento nós vamos orar. E você vai orar decretando vida em cada um deles. Decretando vida de Deus e um cancelamento de qualquer outro decreto. E realmente, em nome de Jesus, orando em família, vocês vão interceder, porque fazemos parte dessa sociedade. Nós vamos interceder por Campinas, por onde você reside, as ruas, as casas. Então nós vamos levantar esse decreto, declarando a vida de Deus em cada casa, em cada lar. Além de declarar, você vai viver essa vida de Deus. E assim, por Campinas, por São Paulo, pelo Brasil e por todas as nações da terra. Estamos ouvindo tantas coisas nas nações. Um exemplo, a própria Itália. Cada 24 horas, mortes e mais mortes. O Senhor Deus quer que a nossa nação decrete a vida dele. Então, neste momento, em nome de Jesus, reúna com a sua família e nós vamos orar e vamos declarar a vida de Deus
a cura, o milagre, mas a vida de Deus em primeiro lugar. E sair todo o decreto contrário em nome de Jesus. Procure o seu pai, sua mãe, neste momento. Vamos estar orando. Se ajunte. Você na sua casa pode. Então, neste momento, juntos, nós vamos orar. Em nome de Jesus. Comece a levantar um clamor. Comece a interceder pela sua casa, pela sua família. Eu creio que o betume espiritual de Deus já está aí protegendo a sua casa, protegendo a sua família. Mas eu também creio que Deus pode esparramar nessa nação esse decreto de vida em nome de Jesus, e não haverá mais morte. Nós podemos orar nesse sentido. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos o chofar de Deus para essa nação. Em nome de Jesus, então comecemos a orar em casa, como família, em nome de Jesus. Poderoso e eterno Deus, diante da Tua presença, meu Pai, queremos declarar, Senhor, ó Deus, a começar na minha casa, minha família, sobre a vida, Senhor, ó Deus, de cada um que está aqui nesta casa. Meu Pai, a Tua graça, a Tua proteção, o Teu amor, a Tua cura, o Teu milagre, a Tua restauração, Senhor, e todo decreto de morte seja cancelado em nome de Jesus. Ó Deus, sobre, ó Deus, a minha casa, meu Deus, sobre, Senhor, ó Pai, essas ruas desse bairro, também, meu Deus, em nome de Jesus, há um decreto de vida vindo da parte do Senhor. Então nós declaramos vida ao invés de morte, Pai. Em nome de Jesus, sobre Campinas. Sabemos, Senhor, que muitas coisas ainda hão de acontecer, mas sabemos também que tudo, Senhor, está no controle das Suas mãos. Então declaramos sobre Campinas, vida de Deus, sobre o estado de São Paulo, ó Pai. As notícias que vêm são tão difíceis, tão complicadas, meu Deus, mas dependemos de Ti. Tu és o Deus que tudo pode. Tu és o Deus que sara, que santifica, que cura, que restaura. Sobre o estado de São Paulo, ó Deus, põe a Tua mão poderosa, a Tua mão de poder, ó Deus, e sobre as nações da terra. Ó Deus, existem tantas nações que estão tão complicadas, Senhor. Ó Deus, estão morrendo pessoas e muitas vezes, Senhor, ó Pai, não sabemos a verdadeira informação. Nós cremos em Ti e pedimos, Pai, encontra essas nações. Encontra, Senhor, cada familiar, ó Deus, cada casa nestas nações. Põe a Tua mão poderosa, em nome de Jesus. E o Brasil, Senhor, o Brasil possa reconhecer que o Senhor é Deus e que em Ti, Senhor, nós podemos ter o escape. Ó Deus, que a bandeira do Senhor, a Tua graça, o Teu amor e a Tua paz reine, trazendo vida e vida em abundância à nossa nação. Assim oramos, Senhor, como família, ó Deus, como corpo de Cristo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Está lançado um decreto de vida ao invés da morte. O nosso papel é interceder. Se ouvirmos a internet, as redes sociais, cada um tem uma informação, tem algo passando, e existem até sites que diagnosticam o que é fake ou não. Então existem muitas coisas que fazem atrapalhar a nossa fé. Cuidado com isso. O Senhor te chamou para orar, para interceder, para buscar a face dEle. Não que você não tenha informações, é bom ter, mas também faça um filtro naquilo que te edifica ou não. Que Deus te abençoe nesse sentido. Abençoe a tua casa, porque nós não podemos ser disseminadores de mentiras. Nós temos que falar a verdade. A Bíblia diz que a verdade liberta. A mentira escraviza, traz medo e leva para a sepultura. Mas a verdade liberta e nos aproxima de Deus.
Então tenhamos cuidado com o que nós vamos estar ouvindo nesses dias, em nome de Jesus. Nós somos um povo escolhido, um povo de Deus, guardados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe e nós possamos fazer o que é certo, andar no que é certo, em nome de Jesus. Eu queria trazer uma palavra que o Senhor tem colocado em meu coração para nós podermos meditar e podermos entender o plano, o propósito de Deus em tudo e também vivermos dentro desse plano e dentro desse propósito, porque nós temos que viver a vontade de Deus, não a nossa. Está lá no texto de Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27, abra sua Bíblia nesse texto, e nós vamos tematizar hoje como, examinando o texto, eu coloquei como Jesus entra no barco. No versículo 23 fala que ele entra no barco. Quando Jesus estava com seus discípulos, ele foi caminhando para o barco e os discípulos seguiam ele. Ou seja, Jesus à frente faz a diferença. Não é Jesus que tem que nos seguir, é nós que temos que seguir a Jesus. Os passos, a rota, o propósito, tudo tem que se convergir, tem que estar seguindo a Cristo Jesus. Quando Jesus vai à frente da nossa vida, e onde ele entra, tem mudança. Há mudança. Ele entrou na sua vida, não para você ser o mesmo, mas para você mudar. Nós vemos em Jeremias que fala sobre a conduta, o comportamento. Quando Jesus está em nós, tem que ter uma nova conduta, mas não a conduta que é ditado aí por normas ou por coisas que o mundo tem, mas uma conduta bíblica que o Senhor está falando e revelando em sua palavra. A bem da verdade que toda conduta bíblica que Deus revela, ela não fere lei. Ela não fere, sabe por quê? Porque as leis também foram compiladas da Bíblia. Então Deus é eterno, é tudo que nós temos. Então quando Jesus entra na nossa vida, isso provoca mudança, provoca alteração e o nosso caráter vai sendo transformado. No texto, vamos examinar, os discípulos seguiam e entraram juntos, ou seja, para os discípulos, onde ele for, eu vou. O que ele fizer, eu estou dentro. Como ele falar, estou junto. As atitudes que ele tiver, eu estou junto. Então Jesus, dentro desse propósito, ele entrando nesse barco, mostrou aos seus discípulos que o seguiam algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Vamos voltar lá no texto para nós examinarmos antes da entrada no barco o que aconteceu anteriormente, qual era o contexto que tinha acontecido para que depois que Jesus foi para outra margem, para outro lugar, para entrar nesse barco. O que isso vai nos ensinar, vai nos mostrar? Lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 1 ao versículo 4, nós vamos ver o texto da palavra. Se você puder abrir lá também. O primeiro texto foi Mateus 8, 23 a 27, que fala sobre Jesus acalma a tempestade. Esse texto é muito claro. Nós vamos ler o primeiro e depois vamos para o capítulo 8. Entrando ele no barco, verso 23, capítulo 8, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Vamos morrer. Ele perguntou:
Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Partindo desse texto, o qual eles estavam no barco, junto com Jesus, essa tempestade, tudo que está acontecendo, nós vamos ver o contexto anterior para eles chegarem a pegar esse barco. O que aconteceu? No capítulo 8, no verso 1 ao verso 4, quando ele desceu do monte, grande multidão, ou multidões, o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ensinou ou ordenou para que sirva de testemunho. Segundo o capítulo 8 esses versos, nos fala da cura desse leproso, de um homem que estava com lepra, e os discípulos estavam juntos. Seguiam Jesus. Eles estavam com Cristo. O verso 2 nos diz que o leproso foi ao encontro de Jesus e mostrou um comportamento que deve ser seguido. O que ele fez, afinal de contas? Irmãos, o nosso comportamento tem que mostrar do que nós nos compomos. Quem foi que mostrou aquilo para nós? Então nós temos que seguir algo que aprendemos, que vem do mestre. Aqui, esse leproso aproximou-se. Esse foi o primeiro comportamento que eu e você temos que ter. Nos aproximarmos de quem é verdadeiro, de quem é fiel, de quem está na presença de Deus. O comportamento é aproximar-se. Eu tenho que distanciar do que é errado e me aproximar do que é certo. Então esse aproximou-se de Jesus, e ali quem fica perto de Jesus gera intimidade com o Pai. Se eu estou perto de Jesus, eu começo a conhecer Jesus, eu estou gerando uma aproximação de Deus, o Pai. Através do Filho, eu começo a gerar intimidade com o Pai. E aquele homem, ele consegue ver quem é Jesus. Ele correu, foi atrás de Jesus, ele se aproximou de Jesus, ele sabia quem era Jesus. E quando esse conhecimento tem que gerar um comportamento. Conhecer Jesus tem que gerar um comportamento em nós. Primeiro, nos aproximar. E segundo a Bíblia, aquele homem adorou de joelhos. Quanto e quando e como é tão importante adorar o Senhor em espírito e em verdade. Joelhos significa rendição, reconhecimento. Então naquele momento adorou de joelhos, não importa se tinha pedra no chão, provavelmente teria, não importa se areia, não importa o local. Eu estive em Jerusalém e eu passei em alguns lugares, irmãos, é terra pura, com pedra, pedregulho, dói os pés se andar descalço. Aquele homem, ele adorou o Senhor de joelhos, não importa a multidão, o que falem, ainda mais que era leproso. O leproso era discriminado.
Como um leproso entra no meio da multidão e sai e tudo encontra. Jesus, ele consegue ver quem é Jesus. Depois que ele adorou de joelhos, ele disse ao Senhor, que é o que nós temos que aprender muitas vezes. Ele disse: Senhor, se quiseres, podes purificar. Se quiseres, pode purificar. O nosso desespero às vezes é tão grande, irmãos, que às vezes a gente pede, parece que nós estamos forçando a Deus a fazer algo que nós nem sabemos se merecemos ou não. Aquele homem chegou até Jesus e disse: olha, se quiseres, porque ele sabia que Jesus conhecia o íntimo e profundo. Então, se quiseres, pode purificar-nos. Ele pediu, ele fez esse pedido com reverência. Se prostrou, ajoelhou, adorou, e o falar, o respeito, se quiseres, o reconhecimento de quem Jesus é, profundo respeito, e a consideração, se quiseres, considere o meu pedido, a reverência de se comportar naquele momento como um homem que estava necessitando de algo do mestre, mas mesmo assim reconhecendo que se Deus quisesse, se Jesus quisesse, assim seria feito. E Jesus disse, diante dessa situação, diante da forma, diante do jeito que foi falado, Jesus disse: quero. E imediatamente foi curado. Jesus quer dizer quero para você. Jesus quer curar. Mas é necessário, irmãos, que nós entremos nessa conduta, nesse comportamento de reverência, gerando aquilo que o Senhor, se Deus quiser, será feito. E Jesus quer a tua reverência neste culto, na tua vida, na tua conduta. Quem é que aparece no teu trabalho? Quem é que aparece quando você louva, quando você toca, quando você canta? Quem aparece quando você está fazendo algo? De quem é a honra? De quem é a glória? De quem é o louvor? Como você anda? A quem você está representando? Quando você ouve uma palavra, qual o comportamento de reverência a Deus, ou reverencia, ou tem Deus como princípio? A sua resposta é pautada no Evangelho ou é pautada no que você acha, no que você pensa? A reverência, ela não é somente entrar numa igreja com todo respeito, consideração. A reverência é vida no altar, é vida com Deus. Os discípulos presenciaram isso na vida daquele leproso. E presenciaram também que ele foi curado. E o Senhor Jesus, depois da cura, disse assim: olha, não conta para ninguém não. Sabe por quê? Porque Jesus não quer aparecer. Quem aparece é Deus. Que o próprio Cristo não queria aparecer. Mas ele sabe o papel que ele tinha que cumprir. Sendo assim, que nós venhamos a ter a consideração
e o reconhecimento verdadeiro de quem o Senhor é na nossa vida. Aquele leproso teve, e ele recebeu o milagre que ele precisava, que ele necessitava. Mas lembrando, se quiseres. Segundo, voltando ao texto lá de Mateus, no capítulo 8, versículo 23, ao versículo 27, olhando o versículo 25, eles seguiam a Jesus. Irmãos, quem segue a Jesus não pode ter medo do que vem pela frente. Não pode ter receio do que está vindo. Se está com Jesus, vai dar tudo certo. Se está com Ele, o Senhor está à frente. A vitória não é necessariamente o que nós queremos. A vitória é a presença do Senhor na nossa vida. Essa é a vitória que nós temos. Porque por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, inclusive a nossa vida. Que não é nossa. Pertence a Ele. Não é mais a minha vontade, a vontade dEle. Os discípulos, segundo o verso 25, vocês puderem acompanhar, os discípulos ficaram desesperados. E é aqui que eu quero trazer para nós meditarmos um pouquinho a experiência que eles passaram. Nós lemos o texto, diz que, tente visualizar comigo, um barco, você está indo no cruzeiro ou pescar, mas num barco. E nesse barco, nesse grande barco, de repente as ondas estão vindo muito altas e está querendo submergir o barco. Afundar o barco. Imergir o barco. Começa a inundar. Qual a tua reação? Os discípulos estavam com Jesus lá. Qual a tua reação? O que você faria diante dessa situação? O barco está para imergir. Muitas vezes, irmãos, trazendo para nós uma analogia, muitas vezes o desespero nos tira o foco do propósito. Estamos passando aí umas dificuldades nessa questão do coronavírus, mas isso não pode tirar o foco do propósito maior de Deus. Sabe, a Bíblia nos diz qual é o propósito de Deus, que nenhuma alma se perca. Nenhuma. Então, no decreto de morte, nós estamos decretando vida, para que o Senhor alcance essas vidas. Nós não podemos perder o propósito de Deus. Cristo estava no barco e tinha um propósito, e esse propósito não seria frustrado. O medo de morrer os fez procurar o dono do milagre, mas não serem o milagre do dono. Eles queriam a solução, mas a solução já estava neles. Eles queriam que mudasse as circunstâncias, mas o Senhor já tinha ministrado a eles. Viram o cego, ou o leproso, perdão, viram o leproso lá. Vocês estão acompanhando, estão juntos, vendo o milagre. E naquele momento de desespero, de tudo isso, eles tinham que lembrar que se Deus é com eles, eles não seriam derrotados, afundados. O Senhor estava no barco. E onde Deus está, onde Jesus Cristo está, a solução. Onde Cristo está, a vida. Qual a onda que está querendo imergir o teu barco? Qual a onda que está querendo trazer medo e paralisação? Lá em Mateus capítulo 8, no verso 5 até o verso 13,
outra experiência de fé que os discípulos passaram, antes de entrar como eles entraram nesse desespero, mas anteriormente eles passaram uma experiência. E essa experiência, irmãos, tem que contar na nossa vida. Nós não podemos esquecer do que Deus fez conosco. Nós não podemos esquecer do que o Senhor está trabalhando conosco. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É um sinal que muitas vezes nós pecamos por falta de conhecimento ou esquecimento. Nesse capítulo 8, verso 5 ao verso 13, que os discípulos passaram por essa experiência da fé lá do centurião. Vocês conhecem o texto? O centurião estava com um servo dele que estava ruim, doente, enfermo. E ele foi ao encontro de Jesus também. E naquele encontro com Cristo, lá no verso 13, Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. Outra experiência de fé. Agora a cura de uma pessoa que o centurião era chefe. E ele teve o privilégio de estar com Cristo, de pedir a Cristo, disse assim: ó, nem precisa o senhor ir lá, nem precisa, nem há necessidade. Aquilo que o Senhor ordenar que vai acontecer lá, porque isso, irmão, se chama fé. Como eu posso crer se a pessoa não vai até o encontro? Não vai até a vida que está lá. Mas, naquele momento, diz a Bíblia, que o servo dele foi curado. Assim é um milagre de Deus na nossa vida. O Senhor quer manifestar a sua cura, o seu milagre. E os discípulos estavam lá e viram o milagre que aconteceu com o centurião. Viram e tiveram a segurança e a certeza que estavam acompanhando o homem certo, Jesus Cristo de Nazaré. Eles estavam lá. Terceiro, aumente sua fé e perderá o medo. O Senhor Jesus disse para eles: homens de pequena fé. Então, para aumentar a minha fé, o que eu preciso fazer? E perder o medo. Eu vi pessoas cristãos, tá dizendo assim: eu estou com medo, não sei o que, medo disso, medo daquilo outro. Isso é um sentimento, o medo, irmãos, é um sentimento humano. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós não podemos humanizar aquilo que é sobrenatural, que é fé. É fé. Nós temos que, segundo o versículo 26... lá de Mateus, capítulo 8, versículo 26, o texto, ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e se fez completa bonança. Jesus, em nome do poderoso Deus, Jesus Cristo, Ele, somente Ele, pode repreender todas as coisas que estão acontecendo conosco. Então eu e você, como instrumentos dele, podemos ser esse canal de repreensão para repreender todo o mar que está vindo, toda essa circunstância, e tudo vai se acalmar, em nome de Jesus. Na minha vida, na tua vida, na sua casa, na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, no Brasil e assim pelas nações da terra. Jesus queria aumentar a nossa fé. Um exemplo de fé em ação, atitude de ação. Jesus
também estava caminhando, o texto diz, lá em Mateus capítulo 8, versículo 14 ao versículo 17, sobre a sogra de Jairo. Aqui o texto diz claramente, a sogra de Pedro, perdão, diz claramente uma ação de Cristo. Onde Cristo passa, há uma ação. Há algo que vem da parte de Deus. E a sogra de Pedro foi curada para quê? E por quê? Ou melhor dizendo, qual o propósito? A Bíblia diz que ela imediatamente foi curada de uma febre e serviu o Senhor. Você quer ser curado para quê? Qual o propósito? No verso 16 do capítulo 8, muitos endemoniados, os espíritos foram expulsos. Ainda no verso 16 diz que muitos doentes, todos foram curados. Esse texto diz que todos foram curados. E no verso 17 diz assim: se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Jesus fez tanto milagre. E sabe quem estava com eles? Os discípulos. Estavam presentes diante de tudo isso que está acontecendo. Eles presenciaram isso que está acontecendo. Queridos, a fé e a confiança têm que andar juntos. Muitas vezes a pessoa tem fé, mas não confia. Não confia. Pastor, mas o que quer dizer isso? Que fé é que acredita. Acredita no Senhor. Acredita que Jesus Cristo veio ao mundo, se tornou carne, morreu e ressuscitou. Acredita que Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é tudo isso. Acredita. Acredita que Deus é o Todo-Poderoso e que rege toda a terra. Acredita. Mas a prática da fé é a confiança. É confiar. Sem ver. Por isso que é firme fundamento. Então essa confiança estava meio com muitas nuvens, ou melhor dizendo, com muitas águas. Quebraram a confiança deles. Mas tem que andar juntos. Você pode até ter fé, mas se não confiar, o barco vai afundar diante das circunstâncias. Tem que confiar. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos exercitar nossa fé com confiança. Confiar que Deus cuida de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Em nome de Jesus. Concluindo, os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? No verso 27. Quem é esse? Queridos irmãos e irmãs, olha, os discípulos estavam com Jesus. Isso aqui é um pensamento meu, eu fico pensando, será que eles não baixaram a cabeça e ficaram com vergonha? Falaram assim, puxa, é um mestre, é Jesus, e eu também sou dele, estou com ele. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré conhece as nossas fraquezas. E Ele, neste momento, quer mostrar a fortaleza dele diante da sua fraqueza. O barco não vai afundar. Ele está no barco. Então, se Ele está no barco, Ele vai transformar a sua vida, a minha vida. E assim como aconteceu com aqueles discípulos, não entre em pânico, em desespero, em agonia. Jesus está no barco. Tudo vai passar. A tempestade da minha vida, da tua vida, a tempestade de Campinas, de São Paulo, do Brasil e das nações da terra vão passar, porque Ele é o Deus do hoje, do ontem e do amanhã.
Que o Senhor fortaleça as nossas vidas. E que essa crise revele o caráter cristão que nós temos. E não outras situações. O verdadeiro adorador, o verdadeiro cristão, ele se mostra em meio à crise. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre você. Que o Senhor te dê a paz. E neste momento nós vamos adorar o Senhor com um cântico. Você na sua família, na sua casa. Nós aqui em minha casa, em minha família, com a minha família. Vamos estar adorando o Senhor e declarando que Ele é Deus. E toda tempestade, tudo aquilo, toda circunstância contrária, será mudada, transformada. E o Senhor ouvirá a tua voz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Adoremos o Rei. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não? Muitas vezes acontece isso, o medo nos cega. Será que eu vou perecer? Mas com a presença do Mestre dentro do lar. Não, não vai perecer. O sentimento que na pele o frio desse vento chegou a crer que não estás me vendo. Ah, Deus, tu sabes, Senhor, o que é melhor para o teu povo. Que estás logo ali na O Senhor não está em pânico. Tudo está no controle das tuas mãos. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Estás comigo. Cante. Eu acredito que eu não vou naufragar. O Senhor está comigo, está contigo. Oh, Deus maravilhoso. Já quero pra descansar nas ondas de um grande mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Ele está contigo no seu barco. Não vai deixar você naufragar. Eu sei Confie. que eu não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Eu declaro, sempre Deus está comigo, eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque O Senhor está conosco, ó Pai. O Senhor está em cada casa, em cada lar, em cada família, ó Deus. Ó Deus, sobre Campinas, ó Pai, sobre São Paulo, sobre o Brasil, sobre todas as nações, ó Deus. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que Ele é Jesus. o vento e o mar? Ele é Jesus, Ele pode dar a Quem palavra é esse certa. que ordena e Avorar e declarar a vitória na sua casa, na sua família, no seu lar. Um decreto de vida para você. toda língua confessar. Sobre o nome de Jesus. Pra te adorar. Oh, Pai, a igreja te adora, ó Deus, nesse momento, ó Pai. O presente que Deus enviou por nós. Esse socorro, Até o vento se cala. ó Deus, o teu poder e a tua majestade, ó Deus. Ah, Eu posso clamar. Eu acredito. eu não vou naufragar. Eu não vou naufragar. Só porque
porque o Senhor está comigo, ó Pai. O Senhor está com cada casa, com cada lar, com cada família, ó Deus. É para descansar essas ondas. Sim, eu posso clamar. Eu posso sim. Mestre, vem me ajudar. Oh, Mestre, vem nos ajudar. Vem nos ajudar, Senhor, diante da situação que estamos passando. Oh Deus, a confiança, a fé, a confiança, meu Deus, a reverência, tenhamos em Ti, ó Pai, reconhecendo quem Tu és e quem nós somos. Reconhecendo que Tu és o dono da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, dos nossos filhos. Tu és dono de todas as coisas, Pai. E o Senhor está no controle de toda a situação. O céu não está em pânico. Deus te abençoe. Que o amor do nosso Deus, a graça salvadora e restauradora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação plena do Espírito Santo, seja com cada lar, cada casa, cada família, com a nossa nação, desde agora e para sempre. Amém e amém.